Graça e paz, amados irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 15, que tem por tema Nós temos segurança. E o texto básico da nossa lição encontra-se em 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 23, que nós estaremos lendo no decorrer da lição. A lição em pauta tem como alvo nos dar convicção da segurança de salvação que temos em Deus, despertando-nos a confiar mais no Senhor, perseverando em oração, buscando sempre que seja a vontade de Deus e não a nossa, em toda a nossa existência soberana. O Evangelho de João foi escrito com um propósito bem específico: provar que Jesus Cristo era Deus e proporcionar a salvação para quem cresce no Filho de Deus, Jesus Cristo. Este propósito fica evidente em João 20, versículo 31, que nos diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira epístola, teve em mente apresentar aos seus leitores dois propósitos básicos. Em primeiro lugar, combater e desmascarar os ensinos hereges dos falsos mestres. Em 1 João 2, 26, em que nós já estudamos, nos diz: Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Já nos versículos finais que nós estudaremos hoje, enfatiza de forma clara aos crentes autênticos o propósito, princípio pelo qual foi escrita a carta, qual seja a garantia plena e certa da salvação. Além de nos falar sobre as certezas daquele que é nascido de Deus, a certeza de pertencer à família de Deus, a certeza de que Jesus Cristo é Deus, a certeza da vida eterna, a certeza da resposta de Deus às nossas orações, a certeza do poder de Deus em nós, a certeza de que somos de Deus, a certeza do poder da encarnação de Cristo. Ainda que historicamente não alcançamos a vida eterna, visto que o nosso corpo é ainda mortal, todavia, já estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, do 5 ao 6 nos diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nessa posição, podemos orar com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote junto ao Pai. Em Hebreus 4,14 nos diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aleluia. Em meio às lutas, em meio às tempestades, que tenhamos a certeza que pertencemos à família de Cristo e Ele está junto ao Pai a interceder por cada um de nós. E o primeiro tópico que a revista nos traz à reflexão diz: a segurança de que Deus responde às nossas orações. 1 João 5, do 13 ao 14, nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Este versículo, além de agir como reafirmação dos versículos 11 e 12, a saber, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo 13 que acabamos de ler, onde diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, nos traz um sumário da mensagem de toda a epístola, fornecendo-nos o propósito central pelo qual foi escrita,
a segurança da vida eterna aos crentes em Cristo. Ou seja, os salvos têm uma relação com a pessoa de Jesus Cristo e a posse da sua natureza. João 1,12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também nos leva a reconhecer o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que se fez homem e habitou entre nós, o qual fez expiação pelos pecados de todos. João 1, versículo 1 e versículo 14 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O apóstolo assegurou aos crentes que permanecessem fiéis, que uma vez que seguissem os fundamentos da fé. Quais são? Uma visão correta de Jesus Cristo, da obediência aos mandamentos de Deus e ao amor fraternal. Uma vez que seguissem esses fundamentos, a salvação deles estava assegurada. E nós estudamos em algumas lições passadas sobre o apóstolo deixar explícito em sua epístola 3 testes através do qual a pessoa pode fazer uma avaliação entre o crente verdadeiro e o falso cristão ou falso profeta. Primeiro é a prova moral. Quem é de Deus anda nos seus caminhos e obedece aos seus mandamentos. Segundo, a prova social, o amor ao seu irmão. Terceiro, a prova doutrinária, centrada na pessoa de Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. A fé é um instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça misericordiosa de Deus, mediante a nossa fé nele. Efésios 2,8 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Hebreus 11,6 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E agora o versículo 14, em 1 João capítulo 5, nos diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Orar é mais que pedir, é mais do que falar com Deus, é confiar. É um sinal de que conhecemos e confiamos em Deus. Conversamos com aquele que confiamos, aquele que depositamos a nossa vida e que temos a certeza que a vontade dele sobre a nossa vida, ela é soberana. Lembremos-nos que a oração ensinada na Bíblia é feita ao Pai. Mateus 6, versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E em nome do Filho, João 14, 13 nos diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Os cristãos podem ter plena certeza de que Deus responde à oração quando eles se aproximam do trono da graça. Em Hebreus 4,16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O termo segundo a sua vontade quer dizer que devemos orar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o que desejamos ou insistimos para que Ele faça por nós. A vontade de Deus é benigna, é benéfica, além de ser correta, para a nossa proteção ou bem-estar, naquilo que diz respeito às nossas orações. A vontade de Deus inclui o nosso benefício, não procurando prejudicar-nos. Romanos 12, 2 nos diz: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus pode responder a nossa oração com um sim. Gênesis 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, teve um filho. Deus também pode responder às nossas orações, de forma a nos aquietar, a nos permitir esperar. Salmos 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te ires por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva ao cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, Deus também pode responder às nossas orações com um não. Quando oramos e a vontade de Deus é diferente da nossa, é muito difícil ajustar-nos para aceitar a vontade do Senhor como a melhor. Moisés teve este problema. E diz assim a passagem: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me falhes mais nisto. Deuteronômio 3, do 23 ao 26. Homens como Moisés, Davi e Paulo foram destacados servos do Senhor, mas nem mesmo eles queriam sempre o que coincidia com a vontade de Deus. Paulo, em determinado momento, orou para que Deus tirasse o espinho de sua carne. E Deus mandou ele seguir com aquele espinho. Davi, em dado momento, orou para que seu filho pudesse viver. E Deus também respondeu de forma diferente. Nossa perspectiva é tão limitada e nossa sabedoria tão falha. Às vezes precisamos dizer como Abraão: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Deus fará o certo. Oramos sinceramente, mas então pedimos que a vontade do Senhor se sobreponha à nossa própria, se houver qualquer contradição. Irmãos, muitas das vezes, quando a resposta da oração ela vem com um não, humanamente falando, nós sofremos, vivemos o processo da dor, do luto. Quantas famílias têm vivido a dor do luto? E é uma dor que somente em Cristo podemos encontrar força, consolo, podemos seguir adiante com a direção dele. Mas ainda diante dessas respostas, devemos ter a certeza que a vontade de Deus ela é soberana e que a força que precisamos somente em Cristo Jesus. E louvado seja Deus, porque temos um Deus vivo e podemos declarar: o nosso Redentor vive, eu bem sei. E Ele está conosco dentro do barco, e no tempo separado por Ele, a tempestade cessa. A dor é transformada e nós caminhamos, seguimos firmes com Ele à nossa frente, enquanto peregrinos formos aqui nesta terra.
sobre o poder do Senhor para responder à nossa oração, sobre o seu amor por nós, a sua vontade de agir em nosso favor, não pode haver dúvidas. Mas não sabemos sempre como ele escolherá responder. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados com a punição da fornalha, eles replicaram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, do 16 ao 18. Não sabemos sempre qual é a vontade de Deus, mas não importa a consequência, que possamos servi-lo fielmente e ter a nossa fé firmada na rocha e viver a certeza e a segurança de que Cristo está dentro do barco e no tempo dele nos conduzirá a águas tranquilas. No tempo dele, ele fará o mover dele sobre a nossa vida. E toda dor, todo medo, toda ansiedade, todos os sentimentos que nos deixam inquietos, ele vai cessar, ele vai acalmar, assim como ele acalmou a tempestade. Mas é no tempo dele, e a resposta pertence a ele, sobre a minha, sobre a sua vida. Mas que confiemos em Deus, porque ele cuida dos seus filhos amados. O segundo tópico nos fala sobre a segurança de que Deus aceita a nossa intercessão. 1 João 5, versículo 15 nos diz: e se sabemos que ele nos ouve quando, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Há uma promessa no versículo 15, a de que Deus aceita a nossa intercessão, isto é, a nossa oração em favor dos outros. Interceder é demonstrar amor, é pedir a ação de Deus na vida dos outros. Samuel entendeu esse ofício como uma responsabilidade. Em 1 Samuel 12, 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. João fala, sabemos, para enfocar que está aqui a confiança e o conhecimento que se unem, assegurando-nos o poder da oração. A expressão estamos certos, no grego, significa literalmente sabemos. Isto significa que sabemos, confiamos, que Deus se mantém atento às nossas petições. Sabemos que os nossos pedidos são ouvidos e atendidos conforme a vontade soberana de Deus, que tem para seus filhos um amor imensurável. Em 1 João 5, versículo 16 e 17 nos diz: se alguém vê ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por estes não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João fala aqui de um tipo de pecado do qual a pessoa pode se recuperar, e de um outro tipo que ele orienta, que não rogue. Parece-nos que os leitores de João sabiam a diferença entre os dois tipos. Tudo o que se pode fazer é lançar hipótese. O conteúdo sugere que os que haviam abandonado a comunidade cristã para seguir ensinamentos hereges, os anticristos, eram irrecuperáveis. Em 1 João 2, do 18 e 19, nos diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto,
não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O apóstolo, ao falar pecado para a morte, leva-nos a crer que é a morte eterna, pois o contexto fala da vida eterna para os salvos em Cristo Jesus. João não especifica qualquer pecado em particular. O apóstolo pode ter pensado que alguns crentes poderiam ter sido convencidos a negar a encarnação de Cristo, aceitando a heresia gnóstica. Alguns afirmavam que o corpo de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico, docetismo, que significa parecer. Outros seguiram um ensino herético difundido por Cerinto, o cerintianismo, de que um aeon, um ser angelical, viera possuir o corpo de Cristo quando do seu batismo, tendo-o abandonado por ocasião da crucificação. Desta forma, o Cristo espiritual não teria sofrido nem morrido realmente pelos pecados da humanidade. São heresias apresentadas por falsos profetas, como vimos já em lições anteriores. Diante das falsas doutrinas, dos ensinos heréticos, é certo que não se arrepender do pecado, nem o abandonar, no final, levará à morte eterna. Para um melhor entendimento, vamos partir do significado do que é pecado. No grego, significa literalmente errar o alvo, errar o caminho, ou seja, toda transgressão e oposição contra os mandamentos de Deus. No dicionário bíblico Unger está escrito: a ideia fundamental do pecado está relacionada à lei de Deus. O legislador, portanto, pecado é toda determinação, propósito e atitude das criaturas morais de Deus que se apresenta contrário à vontade expressa de Deus. O profeta Ezequiel reafirma a responsabilidade individual de cada pessoa. Ezequiel 18:20 nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Em Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos outorgou o livre-arbítrio entre a vida e a morte. Porém, em harmonia com o seu imensurável amor por nossas vidas, quer que todos sejam salvos. Diz em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. E isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em João 3,16, ratifica este amor por nossas vidas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pecado para a morte envolve a transgressão deliberada, proveniente da desobediência contínua à vontade de Deus, isto é, um espírito de rebelião contra Deus e tudo o que ele representa. Se não, vejamos Mateus 12:31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Em Lucas 3:29 nos diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Em Romanos 8, do 13 ao 14 nos diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Antes de concluir este tópico, eu gostaria de destacar a frase citada por João: por esse não digo que rogue. E aí eu gostaria de trazer a citação de Champlin. O autor não proíbe a oração para a restauração do culpado,
mas não encoraja, antes a desencoraja. Talvez tivesse em mente indivíduos apóstatas ou notoriamente corruptos que antes se tinham chamado cristãos. E o terceiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre o tema a segurança de nossa posição em Cristo. Os 3 últimos versículos falam de 3 certezas do crente. A primeira, a certeza do poder de Deus em nós. E aí está no versículo 18 que nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui está em foco o poder de Deus em guardar os seus filhos. Ao sermos alcançados pela maravilhosa graça salvadora, passamos a ser livres do poder do pecado e a santificação. É um processo que dura a vida toda. Eu participo perseverando, renunciando ao pecado. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Assim sendo, temos a plena certeza de que aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo, guarda a todo que é nascido de Deus, os verdadeiros crentes. E ainda temos à nossa disposição um instrumento espiritual, a armadura de Deus, para nos proteger das ciladas do diabo. Em Efésios 6, do 10 ao 20, nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. Irmãos, que tenhamos a certeza do poder de Deus em nós e por nós. Louvado seja Deus. E a segunda certeza que a revista nos traz a reflexão é a certeza de que somos de Deus. E está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui está a segurança de que somos de Deus, sua propriedade exclusiva. 1 Pedro 2,9 nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem somente 2 tipos de filhos no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ninguém pode pertencer a ambas famílias ao mesmo tempo. A pessoa que pertence à família de Deus exibe o caráter divino da justiça. A que pertence à família de Satanás exibe a sua natureza pecaminosa. Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém e os advertiu, dizendo, em Josué 24, do 14 ao 15, agora, pois, temei ao Senhor
e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos escolher viver servindo ao Senhor. Aqueles que realmente nascem de novo como filhos de Deus têm a natureza justa do seu Deus Pai Celestial. Consequentemente, eles exibirão as características da justiça de Deus. Davi, no Salmo 15, descreve algumas destas características do cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo. De coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, nem nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Louvado seja Deus. Os cristãos são peregrinos neste mundo. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No sistema mundano, como já estudamos na lição de número 6, jaz no maligno, mas os crentes estão guardados por Cristo Jesus. Eu estou guardada por Cristo Jesus. Você, que é servo de Deus, está guardado por Cristo Jesus. Mas Deus nos leva à reflexão. O Espírito Santo de Deus nos leva a perguntar a você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em que família você tem escolhido viver? Qual caminho você tem escolhido seguir? Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, hoje pode ser o dia em que você pode viver essa certeza. Declare que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Viva a certeza de pertencer à família de Cristo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, do 17 ao 18. Viva você também a certeza de fazer parte da família de Cristo e declare: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira certeza, o terceiro tópico, vai nos falar sobre a certeza do poder da encarnação de Cristo. 1 João 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos que a encarnação foi um fato, ainda que os gnósticos a negassem. Esse Jesus revelado é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. Em sua encarnação, ele nos revelou o Deus e Pai. João 14:9 nos diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim,
vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Confiamos em Deus e em sua palavra, e por ela somos informados de toda a obra vicária de Cristo, sua encarnação e ressurreição, e assim temos a vida eterna. Esse versículo constitui uma síntese de toda a carta de João. A maior de todas as certezas, a encarnação garante a exatidão das demais. Esse é o fundamento doutrinário do qual provém o amor e a obediência. E por fim, o versículo 21 nos diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João conclui sua epístola fazendo duas declarações contundentes, reafirmando a veracidade de Jesus, versículo 20, e alertando para o engano dos ídolos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz em um de seus livros: o fato de sermos guardados por Deus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra grega usada aqui no versículo 21 pelo apóstolo João, terei, guardar, significa vigiar. Os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança política e da segurança econômica eram ídolos tentadores. Os mesmos ídolos ainda nos tentam. Dinheiro, segurança, prazer, pessoas, carreiras e posses são ídolos que exigem que cultuem a eles em vez de prestar culto a Deus. Jesus Cristo alertou os seus discípulos e nos alerta hoje para que estivessem atentos e vigilantes. Em Mateus 26, 41 nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E caminhando para a nossa conclusão, João enche-nos com suas palavras de uma segurança imensa. Paulo, referindo-se aos cuidados de Deus com seu povo, declara que estamos tão seguros que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Em Romanos 8, do 31 ao 39, nos diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundezas, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. É essa a confiança que nos dá intrepidez para perseverar em oração, como pode ser visto em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Seja qual for o nosso problema, a nossa luta, a nossa dor, as tribulações que surjam diante da nossa vida, devemos perseverar nas orações e ter confiança em Cristo Jesus.
Essa confiança nos dá intrepidez para entrar na presença de Deus, como se revela em Hebreus 10, do versículo 19 ao 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Louvado seja Deus. Ele é fiel. Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele também nos disse que no mundo teríamos provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo em meio às lutas, em meio às provações, em meio à dor do luto. Cristo está conosco dentro do barco. E essa certeza nos faz viver a paz que excede todo o entendimento. Nos dá a segurança, porque somos de Jesus. Que no dia de hoje e sempre possamos viver essa certeza genuína, seja qual for a luta, seja qual for a dor, seja qual for a saudade. Saiba que Cristo está comigo, está contigo, está com os seus filhos amados dentro do barco. E no tempo separado por Ele acalma a tempestade. Que possamos adorar a Deus junto com a nossa irmã Nilzimar e declarar: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Louvado seja Deus. Que Deus a todos abençoe. Amém. Amém. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor.